Bom, seguinte. Agora a gente vai fazer um mano a mano que, tipo assim, o cidadão que tá na foto ali em cima, eu sei lá o que vai acontecer. Se ele vai pro jogo ou não vai pro jogo. Mas a gente resolveu colocar ele aqui porque o confronto de semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio não me traz boas recordações, a verdade é essa. No geral é equilibrado, né? Não me 8 venha a 6. não me venha com. No geral é 8 a 6 equilibrado. é equilíbrio, né? 8 a 6 Tudo bem, mas isso aí é muito grande, esse retrospecto. Sim, E o recente? mais de 40 anos. Não, o recente, de fato, o Flamengo tem levado uma melhor, mas enfim. Mas 8 a 6 é equilibrado. E na verdade a gente botou o Suárez aqui porque a gente precisa de clique, né? E na hora que for fazer o recorte de um duelo do Gabigol contra o Suárez, dá muito mais clique do que um duelo do Gabigol contra o André Henrique. A gente tem que falar a verdade. Não, mas a gente nem fez assim, é porque... Pelo menos essa verdade a gente fala. O Renato... A gente quer clique mesmo. O Renato disse que o Suárez decide se ele vai jogar ou não. Então, como eu não tô na cabeça do Suárez... O Suárez é decisivo mesmo. Eu espero que ele realmente decida. Imagina o chefe falando assim, a Tainá Espinosa decide se ela quer apresentar o programa ou não. Coisa bem boa que ia ser, né? Às vezes eu ia preferir estar na praia mesmo, mas várias eu ia preferir já esteve várias vezes na eu amo este meu trabalho e este programa. Perfeito. Então vai, roda a vinheta pra gente fazer o mano a mano aqui da semifinal da Copa do Brasil entre Grêmio e Flamengo. Dura a vida, tá? Vou contar pra vocês que eu acho que vai ser uma grande lavada, mas tudo bem. Os goleiros são dois moleques. São. Né? Gabriel Grando e Matheus Cunha. O senhor vai com quem, Mauro Beto? Joga pra cima, a luva que cair tá bem caída. Sim, nenhum de parar o trânsito, também nem de comprometer. Eu vou com o Grando. Ô, Vitor Sérgio, eu vou deixar você decidir porque eu vou com o Matheus Cunha. Eu acho que o Grando, o torcedor do Grêmio tem um... Sim. Recenzinho aqui do Grando. Se fosse o Adriel, eu ia de Adriel. Sim, mas eu não sei o que ele fez, melhor. Né? Alguma coisa ele fez grave. Que tá Alguma coisa ele fez. E aí o Matheus também não compromete. Mas eu acho que o Grando já deu algumas falhadinhas, às vezes. O Grando deu, mas algumas falhadinhas, mas, por exemplo, vem de pegar pênalti, de fazer uma boa partida contra o Bahia no tempo normal também, que o Bahia jogou até... em vários contextos, em vários momentos, melhor que o Grêmio. Eu vou botar no Matheus Cunha, que acho que ele está há mais tempo e acho que a defesa do Flamengo obriga o Matheus a trabalhar mais. Inclusive contra o próprio Grêmio, quando o Grêmio finalizou 25 vezes no gol do Flamengo e não fez gol, em parte também, porque acertou 3 vezes a trave, em parte porque o Matheus Cunha jogou bem. Mas eu acho que tempo não, sabia? Porque o Grando deu uma revezada já, né? Com o Breno, uma época. Então ele já... Mas eu digo nessa parte de ser o nenhum compromete, tá? Esse é o caminho. Nenhum compromete, mas nenhum até aqui nenhum até aqui né, brilhante. Tem feito... Que pra goleiro já é muito, né? Você fazer o básico pra goleiro já é mais bom, né? Com a pressão de Flamengo e Grêmio, não tem dúvida. É isso. Na lateral direita, o Vitor Sérgio, João Pedro ou Wesley? João Pedro e Wesley. Acho que os dois ainda trabalhando para se firmar. Eu acho que o João Pedro erra menos que o Wesley. Vou votar no João Pedro. Vitor Sérgio? Sei não. Eu acho que ele erra menos. E aí, Mauro Betti? Talvez... para defender melhor o João no momento e para atacar pela imposição física o Wesley. Sim. Até porque eu vou jogar para a Tainá, Wesley. Cara, eu vou de Wesley, assim... Eu fui uma crítica da contratação do João Pedro, mas eu até acho... Grêmio. Hã? Se contratar eu resolvo de novo lugar, eu entro no lugar do Grêmio. Não, mas eu acho até que ele tá jogando mais do que eu imaginei que ele jogaria, assim. Porque, ele não tava bem no Corinthians. Porque realmente era uma contratação... É porque não dava nem pra saber se ele tava bem no Corinthians, porque ele nem jogava. Quando jogava era melhor do jogador. Não é mau jogador, não. Não fazia muito sentido, exato, mas não é mau jogador. Mas eu acho que defensivamente ele ainda comete falhas. E não me agrada muito ofensivamente. O Wesley me agrada ofensivamente. Então, por isso o meu voto aqui vai no Wesley. A gente também não sabe aqui que Bom, nenhum dos técnicos, né? O Renato tem feito às vezes linha de 3, às vezes não. Ou linha de 4, ou às vezes usado 3 zagueiros. E o Sampaoli
Já usou também 3 zagueiros. Mas assim, já tem um tempinho sei lá o que ele vai fazer de escolha de peças. Aí eu acho que é mais que ele não usa do que o Renato. Zagueiro. A gente colocou o Grêmio com 3 zagueiros, tá? Só pra vocês entenderem. Bruno Vini ou Davi Luiz, ô Mauro Beto? Carreira, o Davi Luiz e tal, mas instável como todo o Flamengo, sobretudo o sistema defensivo rubro-negro, mas eu vou pelo conjunto da obra com o Davi Luiz. E aí? Eu acho que o Bruno Vini teria que estar voando para ganhar do Davi Luiz, que deu até uma recuperada nos jogos recentes. Vou votar no Davi Luiz por isso. Também. Eu também acho. Agora eu quero ver, porque que joga esse rapaz, que prazeroso é torcer por Walter Kahneman ou Léo Pereira. Ele é completamente destrambelhado. Sim. Mas tá jogando Eu demais. adoro pessoas destrambelhadas. Ele tá jogando demais. Hoje se o Kahneman tivesse... Totalmente. Se o Kahneman tivesse no Flamengo hoje, talvez ele jogasse, eu acho que não, por causa da saída de bola, né? Que o do Léo Pereira é bom, mas... Eu vou votar no Kahneman, porque acho que o Léo Pereira tá dando uma instabilidade aí. Se fosse contra o Fabrício Bruno, eu votaria no Fabrício Bruno. Sim, acho que Kahneman. também. Ótimos argumentos. E aí, Mas eu quero a participação mais efetiva. A minha estratégia para hoje é sempre Peraí, jogar para cara. Tainá. Então, Léo Pereira. Eu já falei, eu vou de Kahneman aqui. Não, eu voto correto. Assim, eu acho que o Kahneman tá... Voltando muito bem. Não, e sabe o que ele tá fazendo que eu não imaginava o Kahneman fazendo, enfim. Quando o Grêmio joga com 3 zagueiros, Sim. ele muitas vezes consegue dar o bote, antecipar e ele iniciar a jogada, que é um negócio que realmente... Não era, não, ele tá muito bem mesmo. Faz muito sentido pro Kahneman. Mas ele tá conseguindo fazer isso em vários momentos. Tá sim. Então, assim, completamente estrabalhado. Às vezes ele deixa É que o tudo bagunçado 3x0 pro Kahneman pra mim seria demais. Acho que o 2x1 tá perfeito. Mas é Kahneman. Reinaldo e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas para mim, ainda na média, o melhor lateral, o melhor jogador do Flamengo na temporada, pelo primeiro e segundo semestre e tal. Reinaldo é mais um que o Grêmio vai recuperando, mas é muito Ayrton Lucas, jogador de seleção merecidamente. E aí? Por aí também. O Ayrton Lucas até teve uma quedinha, eu acho, né? Tá bem, acho que o Ayrton Lucas, depois da volta da seleção, não voltou no nível que estava, mas ainda tivesse uma vaga só, o Ayrton Lucas jogaria. O Reinaldo é outro que eu fui crítica da contratação e está calando a minha boca. E aí a gente botou o Bruno Alves, que zagueiro pra duelar aqui com o Alan. Com o Alan. Então assim, a adaptação é sempre complicada, né? Se eu tivesse os dois ali, nesse momento, como o Alan ainda tá sem ritmo, ainda errando muito pro que ele tá fazendo, pro normal dele, sem a vitalidade ou vigor físico, eu iria de Bruno Alves. Até, né? Natural, porque o que ficou um ano parado quase. Eu votaria no Bruno Alves. Tá. E você, Mauro Betti, também? O Bruno é um cara que é muito melhor do que eu imaginava. O Alan eu gosto muito, mas tem exatamente todo esse período. E se eles voltassem ao time em que ele estava, o Atlético Mineiro, ainda teria todo esse processo, né? E claro, ao mesmo tempo é um ajuste tático pela questão dos 3 zagueiros, que a gente não são exatamente jogadores, digamos, comparáveis, o que abre o voto para todo mundo. Mas eu quero a Tainá mais participativa. Para aí, por isso eu vou de Alan. Para de me incomodar, Alan. Mauro Betti. Alan. Que inferno, cara. Aqui... Alan. É que, pô, eles são muito diferentes. Então, pois é. É que o Alan é mais jogador, mas nesse momento eu acho o Alan mais jogador, Sim. isso, mas a questão é o ritmo, né? Eu vou de Bruno Alves por isso, tá? Mas assim, Perfeito. eu acho o Alan mais jogador. Carbacho ou Vitor Hugo? Eu gosto muito do Carbacho, mas eu gosto ainda mais do Vitor Hugo. É um jogador completo. Ele só não tem mais minutos no Flamengo porque é o Flamengo, pela enorme possibilidade de gama de alternativas técnicas e táticas que também o próprio Vitor Hugo dá técnica e taticamente. É um jogador muito versátil, muito bom, muito inteligente e muito jovem. Vitor Hugo. Pra você? Apesar do Vitor Hugo não ter entrado tão bem assim nos últimos jogos... E ainda assim fazendo gol. E ainda fez um gol, né? Ele fez um gol contra o América, mas não entrou bem. Eu voto no Vitor Hugo. Acho que o Carvalho ainda não aconteceu no nível que acho que ele pode. Acho que dos gringuinhos que chegam e que a gente conhece menos, né? Carvalho, Cristaldo, Vila Sante, enfim, acho que é o que menos deu resposta. Isso é verdade. Até aqui. Então, Vitor Hugo neles. Que tristeza pro meu Vila Sante. Vila Sante e Arrascaeta. Não tem como. Podia ter invertido. Botado o Cristaldo? Não, podia ter botado o Vila Sante contra o Vitor Hugo, talvez. Né? Mas não dá, né? A vida. Triste. Arrasca. Arrasca. Nossa.
Não dá nem pra jogar pra Tainá essa. Não dá, você ia tentar, mas é uma Arrascaeta. É uma Arrascaeta, a gente não dá pra falar contra. Ao Vila Sante. Eu acho bom jogador, interessante, dos gringos, muito bom jogador, mas é aquela coisa, ele tá, fala, muito obrigado por estar numa mesma comparação com a Arrascaeta incomparável. Não tem como. É muito Arrasca aqui. Cristaldo ou Everton Ribeiro? Ainda o Everton Ribeiro, gosto também bastante do Cristaldo, mas o Everton, assim, pô, mas já teve momentos melhores, aquela coisa assim também, pô, mas aquele, é toda hora que você tem que pegar, pô, não é toda hora que é o álbum branco dos Beatles, cara, assim, não é toda hora que o Chico Buarque faz o Construção, tem hora que não é legal, né? Então, assim, não isso colocado o Everton Ribeiro, gente, não tem como, nem o Pelé, nem o Pelé, cara, então assim, Everton Ribeiro. Você vai de Everton também? Eu acho que o Everton cresceu, voltou na temporada. O Everton voltou, mas o Cristaldo é muito importante pro Grêmio, sem dúvida. Eu acho difícil esse voto aí. É verdade, Everton Ribeiro. O seguinte, eu acho mais difícil. Sem dúvida. Mas Cristaldo e Everton, eu acho. Acho que teria a mesma coisa do Davi Luiz, né? Teria que estar voando muito mais que o Everton Ribeiro para tirar o voto do Everton Ribeiro. Vou votar no Everton Ribeiro. Então tá. Aí agora eu quero ver. A torcida do Flamengo vai ficar revoltada. Com eu dizendo aqui que pode dar jogo. Mas o Bitelo joga muito. Está jogando muito na temporada. Tá jogando muito o E o Bitelo. Bruno Henrique recém voltou. O problema é que voltou do jeito que voltou. Fazendo o que tá fazendo, correndo o que tá correndo. Bitelo ou Bruno Henrique? Caramba. Bruno Henrique. Uma pena com o Bitelo. Ô, Mauro! Bitelo tá jogando demais. Não. Chaqueta! Que eu não pedi teu voto ainda. Eu vou votar no Bitelo só pra você decidir. A minha decisão continua a mesma, Bruno Henrique. Bitelo tá jogando muito, mas o Bruno Henrique, até por tudo que ele passou, tudo que ele entrega, o que ele passa, e de novo, além de voltar daquele lance, aquele incidente que ele teve com o Luan, ele consegue se recuperar até melhor do que se imaginava. Bruno Henrique, mas o Bitelo tá jogando muito. Pensando naquele aspecto ali, se o Bruno Henrique estivesse no Grêmio hoje, o Bruno Henrique jogaria no lugar do Bitelo. Não, o Bitelo jogaria. Uma vaga só. Não. Se tivesse uma vaga só. Não, o Bitelo tem que jogar. Não, mas é o que a gente tá fazendo aqui, o exercício que a gente tá fazendo aqui. Se tivesse na mão do Renato, só tivesse essa vaga, Bitelo ou Bruno Henrique, quem você acha que o Renato escalaria? O Renato ia escalar o Renato. Time pra ter o Bruno Henrique e o Bitelo. O Renato ia se escalar. Mas aí não. Esse é o problema. Porque eu acho que o Renato consegue fazer de alguma forma eu comparo o Bitelo com o Ramiro. Com o que o Renato fez do outro lado. Mas não é tão qualificado, mas assim. Ramiro. E pode-se dizer que era o Ramiro, né? O Bitelo é ótimo. Mas era. E de repente o Luan. No Grêmio, não, o Ramiro foi muito importante. O Ramiro foi importantíssimo. 16, 17, sobretudo 17, mas assim. Eu acho que pro funcionamento do time, o Bitelo é mais importante pro Grêmio do que o Bruno Henrique é pro Flamengo. É que tem muita opção, né? Mas eu acho que isso fala sobre o quanto o Flamengo tem de jogador muito bom. E aí eu acho que o Bruno Henrique não é o necessário pro jogo acontecer. O Bitelo é necessário pro jogo do Grêmio acontecer. Hoje assim como o Vila Sante. E aí, não sei o que vai acontecer com o Soares, já foi, não foi. Mas, por enquanto, ele não foi aqui pra nós, tá? Então é Soares e Gabigol. Quase que os mesmos argumentos para o Arrascaeta, Soares. Exatamente, acho que se eu tivesse uma vaga hoje e ele estivesse no Flamengo, ele jogaria no lugar do Gabigol. Ai, Luizinho, não sei. Eu acho que pelo menos na minha escalação, jogaria. Mas eu não tenho essa certeza. No meu time, seja qual for, embora é o mesmo, já que vocês tergiversaram e botaram, não, arrumar, lógico que alguém ia arrumar um espaço para jogar os dois. Isso. Mas tivesse uma vaga só, eu iria. E com certeza poderia, porque o Gabi pode fazer isso. O Gabi poderia jogar muitíssimo bem com o Soares. Poxa, mas Soares, você podia não ir embora, né? Mas também se é pra ficar incomodando, vai. Renato ou São Paulo? Trabalho em 2023, Renato Gaúcho. Em 2023, o trabalho do Renato é substancialmente melhor que o do São Paulo. Acompanha o relator. Renato. Substancialmente. Não sei se o trabalho do São Paulo até aqui é ruim. Não é muito legal, não. O trabalho do São Paulo até aqui é ruim. Ser melhor. É ruim. Do Renato é muito bom. Não acho ruim, não. Acho sim. O ruim eu não usaria. E ainda criaram a narrativa de que o Flamengo escolhe o jogo. Queria saber que jogo que escolhe. Porque de todos os jogos de Copa, jogou bem, muito bem, jogou um contra o Fluminense. Não, peraí, criaram a narrativa não. O próprio São Paulo, de alguma forma, falou isso na entrevista. Não, ele falou agora, mentalmente, agora. Mas essa narrativa criaram já tem
5 semanas. Que é a sensação que dá mesmo. E que ela não se justificava. Porque que grande partida o Flamengo fez em Copas? Nenhuma. Ah, sim. O Flamengo Copas não foi esse eliminado. ano? O Flamengo não foi eliminado. Quer dizer, perdão, grande partida em Copa fez uma contra o Fluminense. Aqui não sim. ganhou, que foi 0x0. 0x0. A partida do Flamengo na Libertadores, as partidas foram terríveis num geral. E nos jogos contra o Atlético Paranaense, primeiro tempo péssimo, segundo tempo bom no Maracanã, foi amassado em Curitiba. Então quer dizer que os caras estão escolhendo, se estão escolhendo, eu estou escolhendo até os jogos escolhendo mal, né? Porque não estou vendo isso. Precisando escolher melhor. Tem que escolher melhor, exatamente. 3 jogadores do Grêmio, tá? O resto é todo do Flamengo. Só Kahneman, Bruno Alves. Escapou o 9x2? Aumenta as chances do Mano, e Grêmio. Luizito Soares. Tipo assim, o Soares a gente não sabe se vai jogar. Se não for 3 zagueiros, também não deve ter aqui Bruno Alves. Bom, não sei também o que ele vai fazer. Que loucura. Vai com o time. Matheus Cunha, Wesley, Davi Tudo Luiz. 2x1. Podia estar tudo do outro lado lá. Né? Tudo 2x1, porque o Mauro ficou botando pra eu decidir cara de pau do nada, porque ele sabia o voto. Eu, hein? Não me irrita, Mauro, velho. Então fica tranquilo. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Kahneman, Ayrton Lucas, Bruno Alves, Vitor Hugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Luizito Soares, treinados por Renato Portaluppi. Aí é que eu queria ver. E aí eu quero ver. Eu falei que o trabalho do Renato é substancialmente melhor e vai o Flamengo, elimina o Grêmio e aí vira... Sacode! E aí vira aqui todo mundo mandando, mas é isso. O Renato, essência do Eu Mano realmente espero que não aconteça. O Renato tem feito mais com o que ele tem na mão do que o Sampaoli, isso pra mim tá muito claro. O Renato no Grêmio tem esse poder de fazer mais do que ele Só no próprio Grêmio, sabe. não só no Grêmio, ele tem trabalho sólido no Vasco, Sim. no Fluminense. No Flamengo não foi tão bom, não foi bom, mas ele tem Não foi trabalho vencedor. sólido na carreira dele. Vejamos então o que vai dar, né, de Grêmio e Flamengo. O primeiro jogo é na quarta-feira na Arena do Grêmio. O segundo, a volta no Maracanã, pra gente Lá saber pra frente. quem Vai são os demorar, finalistas. Aí eu acho que o Soares não vai mais estar. Não sei. Tchau, beijo.